Aconteceu agora, 10h10 da noite, a Globo parou a sua programação naqueles plantões urgentes, sabe, que vem pam, 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 para anunciar que o Barba definitivamente caiu na Magnífica e que ele agora entregou o Pouca-Telha, o Togado, o Xande, rapaz. Aconteceu. Basicamente tentando ali uma forma dele se livrar, né? Se você acha que para por aí, não parou por aí. Gente, acabou de pegar o avião, ó. Foi embora, abandonando o Barbudo, que está completamente desesperado e chorando. Interlocutores próximos estão dizendo que o Barba está desolado. E você acha que parou por aí? Não, ele foi dar entrevista na Globo agora, sobre toda essa situação agora. Tá parando tudo, tá? E ele basicamente ouviu que é culpa dele tudo isso que está acontecendo, inclusive o tarifaço. Você verá tudo isso e muito mais. Pessoal, sem mais delongas, deixa agora o seu like, se inscreva no canal, por gentileza, comenta aí de onde é que você está nos assistindo. Quem representa melhor o papel de primeira dama? Pra mim, eu digito 1 porque é a Michelle. E você, digita 1 ou digita 2? 1 é a Michelle, 2 é a Janja. Olha isso aqui. Estado do Pará já derrubou 107 campos de futebol em floresta em uma única obra projetada para a COP30. 107 campos de futebol para a COP30. Olha só isso daí. E eles estão, meus amigos, o pessoalzinho do Barbudo está em extinção. Aqui, ó. Risco de extinção. O Brasil já perdeu 94% da população de jumento. Será por isso que a gente não vê ninguém falando nada? Eles não falam mais nada. Eles estão escondidos debaixo da mesa. Será que é por esse motivo aí? Eu não vejo mais os jumentinhos de painho falando nada. Não vejo. Os jovens deixam de ser canhoteiros ao envelhecer. Isso não é novidade para ninguém, né? Quando nós envelhecemos, nós atingimos ali um grau de maturidade surreal. Deve ser por isso que, né, nós apoiamos o nosso capitão. Vamos para o conteúdo principal. Olha o que falou aqui o governador de Santa Catarina sobre o Barba. Aí eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar, porque ele já é rico. Ora, ele só é rico porque já roubou. Ué? Interessante. Se é rico é porque roubou. Deixa eu ver no negocinho aqui. Olha aí. Patrimônio dele, 7.423.000. 7 milhões o Lula tem. Foi muito bom esse vídeo. E olha o que disse aqui o ministro da Previdência, ó. É nos Correios isso aqui, né? Ele não tá falando é nada, rapaz. Tá falando, tá com medo, tá falando nada. Olha isso aqui, ó, o Barbudo. A Polícia Federal enfrenta uma crise financeira. Luísa, a polícia agora ameaça dificultar as operações e os policiais reclamam da demora no pagamento de diárias. Me chamou mais atenção nessa nota, Tainá e Uribe, é que a Associação de Delegados da Polícia Federal, ela reclama do pagamento atrasado das diárias, né? As diárias são valores que são pagos aos agentes quando eles têm que se deslocar para cumprir alguma missão e uma operação fora da sede na qual eles estão lotados, né? E isso tem sido pago de maneira atrasada. Os policiais reclamam que as diárias têm levado até 2 meses para serem efetivamente pagas por essas missões, e eles afirmam que se nada for feito pelo governo para reverter essa situação, podem interromper as operações ou fixar uma orientação para que a PF só saia às ruas, né, só cumpra missões se for paga antecipadamente essas diárias. Enfim, é uma discussão bastante complexa, né, porque a Polícia Federal fala em calote do governo nas forças de segurança. Chamou de caloteiro. A Polícia Federal fez esse alerta, né, ameaçou, na verdade, sem meias palavras, ameaçou o governo federal no que diz respeito a esse impasse, né. Tá vendo que todos os lados a queda dele é inevitável? Agora olha isso aqui, a Globo botando a culpa nele, ó. Possível, Trali, infelizmente, a gente direcionar todo esse volume de suco. Vamos... Calma. Possível, Trali, infelizmente, a gente direcionar todo esse volume de suco. Vamos lembrar que o consumo de suco de laranja, ele está
concentrada em 40 principais países que tem algumas características especiais. Então, você precisa ter pelo menos uma renda per capita acima de $2 mil, de $20 mil ano, para que você tenha o consumo com tração de suco de laranja. Você precisa ter uma infraestrutura. Então, no caso do americano, nós temos terminais próprios que recebem suco de laranja. Existe uma indústria envasadora nos Estados Unidos com marcas de supermercado, com linhas de produção que já são próprias para absorver esse volume. Não existe isso em outra parte do mundo. Então, assim, muito difícil a gente conseguir redirecionar uma mínima parte desse excedente todo americano. E aí, quanto à sua outra pergunta, Trali, enfim, no final das contas, as nossas contrapartes também estão preocupadas, fizeram as suas gestões a quem de direito, na Casa Branca. Agora, vamos ver se isso surte efeito, né? Acho que o presidente Donald Trump, me parece que ele é mais sensível às questões internas do que às questões externas, e aí, sem sombra de dúvida, mora aí uma esperança para a gente. Mas, mais uma vez, a gente precisa ver a ordem executiva do dia 1º para que a gente tenha clareza de realmente qual que é. O pessoal tá colocando, a culpa nele. Eu vou te mostrar já o que falou aqui o Barbudo entregando o Xande. Olha aí, ó. Desde o dia 8 de julho, quando Trump postou pela primeira vez nas redes sociais uma declaração na qual qualificava como caça às bruxas o processo judicial contra Bolsonaro, ele próprio ou sua administração já repetiram a ideia de perseguição política contra o aliado brasileiro mais de uma dezena de vezes. Olha aí. O Shannon é categórico. Agora é 100% sobre Bolsonaro, ele me disse. Até porque Trump já colocou tarifa no aço e não tem dificuldade em disparar ameaças aos BRICS. Não acho que ele deixaria de citar se fosse o caso, diz o Shannon. De fato, embora tenha imposto tarifas na China e ameaçado a Rússia com 100% de taxa, em nenhum dos dois casos o BRICS foi o seu motivador. Na semana passada, aliás, Trump anunciou um acordo comercial com um dos novos integrantes do bloco, a Indonésia, e as negociações com a Índia, o membro original do grupo. Pois é, e agora eu vou trazer o Barbudo entregando o Xande. Foi aqui, ó, presta atenção no advogado do Laranjão, esse que tá do meu lado aqui de gravata vermelha, ó, olha o que ele fala. Dias depois disso, ficou público que o Ministério da Justiça do Brasil esclareceu para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque vamos lembrar que em maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mandou uma carta fortíssima reclamando para o Ministério da Justiça do Brasil, que é a autoridade central no Brasil, baixo o tratado, como que esses mandados estão chegando por e-mail, em português, demandando... Ou seja, o Laranjão falando como é que esses mandados estão chegando daí de vocês. O Ministério da Justiça do Barbudo falou isso aqui, colocando a culpa no Xande, ó. Dando sigilo e evitando o governo americano, né? E o Ministério da Justiça do Brasil respondeu em 12 de junho e a resposta do Ministério da Justiça está claríssima, tá? Que basicamente fala, o que está escrito nesses mandados não é necessariamente correto, baixo a lei brasileira. E basicamente você só precisa ler isso para entender que está errado o ministro, que está violando a lei brasileira. Ou seja, o Barba tirou da reta e colocou em cima do Xande. Isso foi 12 de junho, e depois isso seguiu escalando, né? Veio a carta do presidente Trump, de 9 de julho, depois retaliação do ministro... Ou seja, já era. A queda dele é inevitável. Até porque olha o que tá dizendo a mídia inteira, todo mundo, ó. Tá desassistido porque o governo cria miséria. Aí o governo faz um programa social, porque o Brasil tá desassistido, não porque tem pobres demais, tá desassistido porque o governo cria miséria. O governo é o maior produtor de miséria do Brasil. E esse empobrecimento que o governo produz permite a ele fazer um programa social e, numa tentativa de depois fazer, na propaganda eleitoral, o discurso de que cuida dos pobres. Não, o governo não cuida dos pobres, o governo cria a pobreza. O governo é uma fonte de pobreza. Gastos públicos excessivos, crescentes no Brasil. É uma barbaridade o que a gente gasta de dinheiro público para manter uma máquina que gera pobreza. Taxa de juros elevada, fruto de um aumento do endividamento público, que no Brasil é uma loucura. Você não tem, portanto, um quadro capaz de produzir a riqueza. Você percebe que a equação é péssima. Você percebe que a gente não tem projeto de país. Você percebe que os governos tentam sobreviver. Você percebe que o governo nos engana. Você percebe que é uma máquina de fazer pobre, para depois sustentar esse pobre e ganhar voto em cima da pobreza. Isso que está acontecendo. Com bolsa, família. Neste governo, no governo anterior. E é uma cabeça feita para eu sou o pai dos pobres. Por que ninguém quer ser o pai da riqueza? Ah, porque será, nobre jornalista,
Por que será, meu amigo? Por que será? Você pensa que acabou? Não, olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, que coisa bonita, ó. Que carro, hein, meus amigos? Olha só, hein? Aô, Vá! Rapaz, aí, fala comigo. Você é doido, moço? E as caminhonetes aí? Rapaz, comprei, mano. Graças a Deus, rapaz. Rapaz, mas você comprou trabalho de pedreiro aqui? Não, pedreiro não, ajudante de pedreiro, moço. Rapaz, você é bobo, moço? É, rapaz, até eu fiquei admirado, moço. Entendeu? Eu nunca imaginei. Um dia na vida, eu que vim lá do interiorzão de Minas Gerais, pudesse chegar num ponto desse, não, moço. Cara, esse carro no Brasil custa R$500 mil, cara. Que isso? Você é doido, rapaz? R$500 mil. Aqui eu paguei 42 mil. Rapaz. Trabalho ajudando de pedreiro. A realidade é diferente demais, moço. Esse lugar, pra ser verdade, esse lugar tem um negócio nele que é diferenciado. Quem quer trabalhar aqui, tem foco, vence mesmo, moço. Vence mesmo, cara. Sabe, olha o rodão da bicha. Nossa, é top, hein? Você já é um golfão no Brasil, ué. Só essas rodas dessa caminhonete aí, você tá louco. Pois é, ué. Eu não sei quanto custam as rodas dessas no Brasil não, cara, mas eu sei que é o seguinte. Um carro desse aqui, ó, eu nunca teria no Brasil, cara. E aqui, ajudante, nem virei pedreiro ainda não, ajudante. Trabalho de ajudante de pedreiro, mexer em massa, esses negócios aí, sabe? Rapaz, de ajudante, você comprou uma bichona dessa? É, ué. E no Brasil, eu trabalhava, tinha também ajudando no Brasil também já. Eu tinha uma Titanzinha 98, sem documento, documento atrasado. Aí, vim pra cá, ser ajudante de pedreiro, e aí, a máquina andando. É, a diferença é grande, né? Lá de ajudante pedreiro, você custou comprar uma motinha ré. Olha pois isso aí, rapaz. Aqui eu peguei essa bichona. Mas aí, vai começar a mexer na massa? Como é que é? Ou vai... É, não, você pode ir carregando isso aqui pra ali? Isso, pode ir carregando ali, já deu uma adiantada ali, você pode carregar ali pra nós. Beleza, então. Começar valeu. Que isso, que carrão, hein? Parabéns aí a esse jovem. Parabéns a esse jovem, né? E pela quinta vez o Laranjão falou acerca do nosso capitão, olha aí. Tem a tradução, tá? Que vai ficar na sua tela, tá bom, pessoal? Em branco ali. Deixa eu baixar só um pouquinho mais. Pronto, olha aí, ó. We'll be bringing in hundreds of billions of dollars. And the tariffs really haven't kicked in that much other than automobiles and steel. August 1st is a big day. August 1st is when very substantial money comes in. 1º de agosto é um grande dia. O homem debochado, o homem debochado. This is when very substantial money comes into our country. We've made deals with a lot of great places, but we had one yesterday, that was announced. We have another one coming up, maybe with India, I don't know, we're in negotiation. When I send out a letter, that's a deal. In other words, that's a deal. They don't want to ever say that, oh, how many deals have you made? The best deal we can make is to send out a letter. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil, and because what they're doing to their former... Olha lá, e em caso os 50% do Brasil, pois é o que eles estão fazendo com o capitão, olha lá, o ex-presidente, olha lá. The president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. So, yeah, we have some pretty good deals to announce, but every time we send out a letter, that's a deal. Rapaz, voltou a falar dele, rapaz. É, a giripoca tá piando. Vai ter gente que não vai dormir hoje, hein? Tá difícil dormir, tá difícil dormir. É... Vamos a uma pesquisa bem curiosa agora. Um levantamento da agência AP Exata mostrou que o jovem brasileiro tende a abandonar a esquerda conforme fica mais velho. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. Entre jovens de 16 a 18 anos, 44,5% dizem ser de esquerda. Entre as pessoas de 19 a 24, esse índice diminui para 33,7%. Já entre os que têm entre 25 e 30 anos, são 18,9%. Para as mesmas faixas etárias, a direita começa com 11,2%, passa para 21,8% e atinge 17,6% dos jovens adultos. Olha só. Apenas 5,3% se consideram de centro, quando mais novos. O índice sobe para 27,4% entre os mais velhos. Foram analisadas cerca de... Interessante essa situação aqui, né? Interessante, né? Os mais novos têm a tendência, né, de ser canhoteiro. Olha só isso daqui, rapaz. Interessante demais. Interessante demais. E vocês sabem que tem mais gente que tá aqui, ó. Ó, o Barba foi emparedado pelo Jornal Nacional. Olha aí. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais.
Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do... A cara dele é melhor. A cara de quando ele tá defecando aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá a cara dele, olha lá, sem saber o que falar. Não sabe o que vai falar, né, meu querido? Não sabe o que falar, né? Do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras. Olha aí. Né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e a cara dele. por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Com muita firmeza, companheiro. É muita firmeza, eu tenho firmeza. Eu tenho, companheiro. Ai. Mano, é firmeza, barbudo. Olha isso aqui, que interessante, ó. Meus amores, Cecília Mota, guardem esse nome. Ex-funcionária pública aposentada, segundo a Polícia Federal, era uma das cabeças do golpe bilionário do INSS. Entre novembro e janeiro de 2024, ela fez 33 viagens pro exterior. Que isso? E detalhe, uma mulher aposentada já, cara. Aí ela se meteu nisso, jogou a carreira no lixo, né? Lisboa, Dubai, Paris. E em uma única viagem dessas, que ela foi ficar 7 dias, ela despachou 31 malas. E dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três pra vocês adivinharem o que tinha dentro dela. Dinheirinho do meu pai, do teu vovô, do teu tio. Exatamente. Só que... Então, meus amores, antes que vocês digam que é fake news, tá lá no G1 que vocês amam. Pode ir lá conferir. Quero ver quem é que vai vir aqui passar paninho cor-de-rosa com glitter pra eles agora. Quero ver qual vai ser a desculpa que você vai usar pra defender essa gente. Pois é, rapaz. Agora não tem desculpa nenhuma, né? Tem alguma desculpa? Não tem. Não tem desculpa pra isso. Vou te falar uma coisa, hein? Giripoca tá piando, hein? A giripoca tá piando. Olha o que aconteceu com um apresentador de rádio aqui, ó. Eu prefiro ser preso do que ter que pagar alguma coisa, tipo uma ação da Justiça Federal, para ninguém dizer que é mentira. O Lula vai pro caixão um dia, como todos nós vamos, mas ele vai com a peste assim de corrupto. Recebi ontem a visita de uma oficial de justiça, aqui da Justiça Federal, subseção aqui de Vitória da Conquista, me intimando a respeito de um processo movido pelo presidente Lula, me acusando de tê-lo injuriado. Foi um episódio em 2023, no podcast, eu tinha um quadro, né, perguntava para você definir em uma palavra, um dos nomes era o Lula. E quando me perguntaram, eu disse que ele era ladrão. Chegou até ele, não sei como aí, ele entrou com processo contra mim. Se ele for processar todo mundo que tem a percepção de que ele é desonesto, vai faltar papel na justiça. vai voltar. Aqui recebi a intimação, é importante mostrar, né? A intimação da Justiça Federal, para ninguém dizer que é mentira. E, claro, obviamente vou me defender, foi me oferecida aqui uma proposta de acordo que, obviamente, eu não vou aceitar. Eu prefiro ser preso do que ter que pagar alguma coisa, até porque o que eu falei é verdade. Ninguém tá fugindo da verdade. Lula foi condenado em 3 instâncias. E tudo isso foi confirmado por uma das turmas do STJ. De forma unânime, 5 ministros confirmaram que o Lula é corrupto, que o Lula é desonesto. As delações premiadas, todas apontando, né, que ele recebeu dinheiro. Os delatores, né, apontando, paguei. Os irmãos Joesley dizendo que pagaram milhões de reais, tanto para ele quanto para Dilma, em contas no exterior. Então, se isso não é ser ladrão, então... Comenta aí, pessoal. Forças radialistas, né? Forças radialistas, tá? Ele precisa mesmo ali, né, do nosso apoio neste exato momento. E uma deputada não gostou da forma com que o INSS está tratando, né, o povo que aconteceu aquela situação lá. Olha só o que ela disse aqui, como está agindo. O governo federal está fazendo algo que eu considero absurdo, tá? Está mandando para todos os beneficiários do INSS do país uma mensagem que diz o seguinte: fique tranquilo, para todos, tá? Nenhum desconto foi feito em seu benefício. O governo federal descobriu a fraude dos descontos associativos não autorizados e seguirá trabalhando para proteger você e o seu benefício. Em primeiro lugar, quem descobriu a fraude não foi o governo federal, foi a Polícia Federal. Inclusive o Lupe foi exonerado, né, ou se exonerou, tá? Porque, segundo aí a notícia, né, ele sabia da situação, mas nada fez, né? Porque na situação que ele estava, ou ele pedia para sair, ou ele era saído do cargo, porque assumiu que ficou sabendo das denúncias e nada fez. Então quem... Não, o Lupe era o governo federal e ele não fez nada. E aí agora o governo federal utiliza, e aí eu quero fazer um link até com a questão do vídeo do Eduardo Leite, enfim, de quem é o Salvador, né? Aqui a gente tem um exemplo muito semelhante. Então assim, o governo federal descobriu a fraude e não se preocupa, não vai fazer nada.
Todos, e aí até quem estiver nos assistindo aqui, manda aqui no meu Instagram, no inbox, se vocês também estão recebendo essa mensagem, porque o que eu estou sabendo é que os aposentados, quem recebe o INSS, né, tá recebendo essa mensagem, quem não foi lesado, dizendo que não se preocupe. E outra coisa é a fala... Olha isso que ela vai dizer agora, simplesmente inacreditável. Da Simone Tebet, dizendo que as pessoas serão ressarcidas, mas eles conseguem ressarcir com um pedaço muito pequeno do dinheiro que eles vão atrás, que são desses sindicatos, que são dessas organizações criminosas, mas que o governo vai, através do dinheiro público, ressarcir as pessoas. Gente, o dinheiro público é o dinheiro do pagador de impostos. Então o cara vai perder duas vezes. Duas vezes, vai perder porque foi roubado e ainda vai ter que pagar o roubo. Caraca, é surreal, cara, vou te falar. Para a gente ver as coisas, né? Olha o Barba explicando o sistema tributário, tá? Eu não gosto muito de ouvir ele falar não, mas isso aqui foi hilário demais, ó. Quem vai ganhar dinheiro? Quem produz o televisor e quem vende o televisor. Ele compra uma geladeira. Quem vai ganhar dinheiro? O cara que produz a geladeira e o cara que vende a geladeira. Ele compra uma bomba para tirar água do poço. Quem vai ganhar dinheiro? Ele compra um motor para fazer farinha. Quem vai ganhar dinheiro? Ele compra um liquidificador. Ou seja, no fundo, o dinheiro do pobre volta imediatamente, sabe, para a economia. E é isso que eu quero que o dinheiro circule. Eu pego um exemplo aqui, companheiros. Aqui, por exemplo, vamos supor que aqui tenha 1000 pessoas. Vamos supor que eu tivesse R$1 milhão e eu pegasse 1 milhão e desse para você. O que você ia fazer com 1 milhão? O que você ia fazer? Você ia correr daqui? Investir no Brasil. Ele ia correr daqui, ele ia depositar numa conta e ele ia ficar sozinho com 1 milhão. Todos vocês iriam ficar chupando o dedo. Agora, se esse 1 milhão, ao invés de eu dar para ele, eu distribuísse R$200 para cada um de vocês, o que iria acontecer? Todos vocês iriam no mesmo dia ou no outro dia gastar esse dinheiro em alguma coisa de comida. O dinheiro começava a circular e todos viveriam melhor. Ele quer distribuir a miséria, né? R$200 dá pra quê, Barbu? R$200 dá... Ele tentando explicar, fica tipo a Dilma, né? Esse país que eu quero construir. Sabe? Então a minha tese econômica é o seguinte. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá? Chegaram aqui ao final de mais um vídeo. Você que assistiu ao vídeo completo, comenta. Eu assisti ao vídeo todo. Fui. Valeu!